Estou muito feliz, assim, muito obrigada por todas vocês estarem aqui, todos vocês, né, tem homens e mulheres aqui hoje comigo, é uma grande felicidade mesmo, assim. Eu fico pensando como é que eu vou conseguir transmitir o tamanho da minha felicidade de vocês aqui. Eu não sei se eu consigo, mas eu realmente fico muito feliz, tá, gente? Vamos dividir a tela, dividir conhecimento e multiplicar isso aí para todos os nossos pacientes, porque eu acho que esse é o objetivo principal, né? A gente poder levar saúde mental, qualidade de vida para mais e mais pessoas, ainda mais nesse momento em que para muitos está sendo bem difícil. Eu acho que o nosso papel vem se consolidando cada vez mais, a busca, né, por terapeutas e até a busca pela faculdade de psicologia só aumenta. A gente está na profissão, dizem que é a profissão do futuro, para mim o futuro já chegou. A gente está na profissão que realmente é muito bacana e para mim não tem preço, assim, ver uma sessão bem feita, ver um paciente melhor, ver as pessoas quebrando aquelas regras, aquelas formas de funcionar, aqueles padrões rígidos, é isso que realmente faz o meu sorriso de orelha a orelha, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou dividir a tela com vocês, a gente está começando. E façam perguntas. A Andréia, a gente vai fazer o mesmo esquema, não sei se... Acho que tem muita gente nova aqui. A gente vai fazer o mesmo esquema da outra vez. A gente vai dividir em módulos. A cada módulo eu vou parar, vou voltar para cá. E a Andréia vai me fazer algumas perguntas, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês é para a gente deixar todos... Eu morro de pena disso, tá, gente? Porque eu adoro a troca, mas a gente está tentando ir ajeitando aqui as coisas e a gente viu que a câmera ligada pesa no Zoom e acaba prejudicando a qualidade do material. Então, eu vou pedir para vocês desligarem a tela e não rabiscarem a minha tela, porque aquela tela rabiscada da outra vez me deixou desconcertada, tá bom, gente? Vamos tentar, tá? A gente se vê daqui a pouquinho, eu vou começar aqui. Valores e ativação comportamental na depressão maior. Como aplicar na prática? O foco é a depressão, mas a verdade é que vocês vão observar que dá para a gente usar essas técnicas de valores, usar os valores e ativação comportamental para todos os pacientes na prática clínica. E eu vou dar uma passada bem rápida em relação à depressão, porque a gente está tendo um curso, a gente vai lançar mês que vem um curso online de depressão, então isso vai estar muito mais esticado no curso. Então eu vou trazer só alguns pontos hoje e vou focar no que eu realmente quero, que é valores e ativação comportamental. Para quem tiver mais interesse em entender o diagnóstico de depressão, como fazer a avaliação da depressão, aí eu já vou fazer aqui a propaganda do curso que nem existe ainda, mas que vai ser lançado em algum momento mês que vem. Quer dizer, existe, mas não está pronto. Então, vamos lá, a gente vai falar rapidamente de depressão, depois a gente vai falar de valores, em seguida ativação comportamental e, por fim, a gente vai abrir para perguntas e questionários e comentários. Na depressão, eu vou focar rapidinho no diagnóstico, mas bem rapidinho mesmo, e depois a gente vai falar um pouquinho do modelo cognitivo da depressão. Então, gente, olha só, a gente usa sempre o Manual Diagnóstico e Estatístico, que é o DSM. A gente usa o DSM-5, que é o manual mais atualizado. Por que a gente usa o DSM-5? Porque é o manual de transtornos psiquiátricos, universalmente entendido como o melhor diagnóstico, a melhor forma de critérios diagnósticos que nós temos para os pacientes. Tá? Então, para a gente uniformizar, né? Então, o paciente que está aqui vai morar nos Estados Unidos, o mesmo diagnóstico aqui, os mesmos sintomas que fazem com que a gente diagnostique ele com depressão, são os mesmos sintomas que nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer lugar do mundo, ele é diagnosticado. Por isso que é importante a gente seguir um padrão. Além da pesquisa, né? Assim, a gente em pesquisa, né? Para poder uniformizar e fazer os estudos de meta-análise, é muito importante seguir um padrão. Mas mesmo na prática clínica, na hora de diagnosticar, os psicólogos podem e devem diagnosticar, às vezes surgem algumas dúvidas em relação a isso, mas nós podemos e devemos sim diagnosticar. É importante que a gente siga o padrão, tá? E o padrão é o DSM. O que eu vou dizer só é que, assim, eu uso, né, e eu uso, a gente pode pensar, não, mas a pessoa não tem o diagnóstico, mas tem os sintomas. Ok, a gente não precisa estar sempre dando um diagnóstico fechado, já tem até um videozinho meu no YouTube falando sobre isso, quem quiser depois dar uma assistida lá. Então, vamos lá. O modelo cognitivo da depressão foi o primeiro modelo que o Beck criou, tá? Então, o Beck era um psicanalista
que, lá na década de 60, começou a estudar e a pesquisar a depressão com o olhar da psicanálise, como psiquiatra, né? Então, ele é psiquiatra, com o olhar psicanalítico, estudando a depressão. E ele observou que todos os pacientes, de uma forma geral, a maioria deles, tinha uma visão negativa que fazia com que o humor dele estivesse deprimido, que ele tivesse perda de vontade, perda de desejo, que ele tivesse desejo suicida, uma maior dependência. Então, era essa visão de mundo negativa, essa visão negativa de si próprio, essa visão negativa do futuro, que geravam esses comportamentos, que geravam essas sensações. E a partir daí ele começou a entender que era a maneira que a gente interpretava as situações que geravam todas essas consequências negativas que levavam à depressão. Então, era essa lente pela qual as pessoas enxergavam o mundo e geravam essas reações que elas traziam como negativas, como prejudiciais, com essa falta de ânimo. Então, a gente entende que o pensamento negativo vai gerar um sentimento negativo. Então, um exemplo, né? A pessoa está deitada na cama dela, e aí ela pensa, minha vida não tem solução, minha vida não tem mais jeito, não adianta mais o que eu faça, e isso vai gerar nela uma grande tristeza. Mas é importante a gente pensar também que o pensamento pode gerar outros pensamentos, tá? Então, se eu penso, a minha vida não tem solução, e isso me gera tristeza, eu posso pensar, eu vou ficar sempre sozinho. Então, a gente entende que nas situações geram pensamentos, mas os pensamentos geram sentimentos que geram novos pensamentos. E ainda assim, a gente também sabe que o sentimento pode gerar outros sentimentos, tá? Então, se eu sinto tristeza e eu penso que eu estarei sempre sozinho, isso pode me trazer uma desesperança em relação ao futuro. E o paciente deprimido é um paciente muito desesperançoso. É importante a gente sempre checar o nível de desesperança desse paciente e a ideação suicida, porque essa desesperança muito forte, em alguns pacientes, leva a essa ideação desse suicida, a esse desejo de desistir de tudo mesmo, sabe? E aí, tem uma frase de um livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que eu gosto muito, que diz assim, ó, a verdadeira experiência consiste em restringir o contato com a realidade e aumentar a análise desse contato. O que é isso, né? A sensibilidade se alarga e aprofunda, porque em nós está tudo. Basta que procuremos e saibamos procurar. O que ele está dizendo aqui, né? De alguma forma, que é importante, às vezes, a gente se afastar da situação e olhar para nós, qual é o nosso olhar, qual é a nossa interpretação, qual é a nossa forma de ver esse mundo, né? E é a partir dessa forma é que a gente vai conseguir entender como a gente encara a situação. Então, eu acho que essa frase desse livro, essa parte desse livro, traz muito do que o Beck coloca e eu gosto muito dela e quis trazer para vocês. A gente vai entrar agora em valores, como eu disse para vocês, bem explicada na nossa aula de depressão, que é uma aula online que a gente vai lançar mês que vem. Andréia, eu queria saber se tem algum ponto, alguma pergunta de agora, se eu continuo. Até agora não. Então, eu vou continuar. Então, a gente vai falar agora de valores, tá? Eu vou trazer os conceitos, a aplicabilidade terapêutica do uso dos valores na clínica, e a gente vai terminar esse módulo aí com uma vivência. Então, gente, os valores, eles são escolhidos de uma forma livre, tá? E eles estimulam e fazem com que o autoconhecimento seja fundamental, porque eles são livres e são pessoais. Então, é muito importante para que a gente possa entender valores, a gente entender que isso é algo individual e que isso exige um grau de autoconhecimento grande. E por isso que é tão importante, né? E muitas vezes a gente usa a terapia para isso, porque os pacientes muitas vezes chegam com os valores deles, mas várias outras, e na depressão a gente vê muito isso, um paciente que diz, não sei quais são os meus valores. Eu não tenho esse autoconhecimento, ou eu não tenho essa noção. Eles fazem parte do contexto, então, em certos contextos, alguns valores aparecem, outros. Eles estão vinculados às nossas ações.
Então, a ação de agir a partir de um valor. E ele pode servir, e isso é um ponto muito importante, para a gente lá na frente entender a ativação comportamental, como uma motivação para a mudança e um aumento no repertório comportamental. Então, por isso, o uso dos valores na ativação comportamental. Porque quando a gente entende quais são os nossos valores, entende que ele é algo livre, que ele é algo individual, pessoal, que não é olhar para o outro para entender o seu valor, né, o que para você faz sentido, é olhar para você mesmo, é um olhar para dentro, tá? Então, o que o Fernando Pessoa estava falando ali, né, da gente se desconectar um pouco das situações e do contexto e tentar olhar para nós. Eles podem variar, é claro, de um momento para o outro e de momentos, no sentido de momentos de vida, mas a gente pode ter vários valores, tá? E a gente entende, né, dentro da psicologia, que os valores ajudam a interromper ciclos negativos e viciosos. E a gente vai mastigar muito isso aqui nessa aula de hoje, da importância da gente usar o valor exatamente nesse lugar, essa quebra do ciclo negativo e vicioso da depressão para algo que faça mais sentido, que seja mais positivo. Então, em terapia, os valores funcionam como uma forma de intervir nesse ciclo vicioso. Esse é um ponto bem importante. E aí, o que a gente tem que observar, né? Como é que a gente vai examinar esse sistema de valores, tá? A gente precisa observar no nosso paciente se esse sistema de valores dele, né, está numa única dimensão. Por exemplo, o paciente chega dizendo que o único valor para ele é o casamento. Né? Eu tenho uma cliente que ela tem muito isso, ela tem uma vida com muitas coisas legais, mas como ela não é casada, ela tem 40 e muitos anos, tem um filho, mas foi uma produção independente, ela não é casada, nunca casou, e ela foca única e exclusivamente nisso. E aí eu vou explicar bastante sobre isso aqui para vocês hoje. O fato dela focar única e exclusivamente nisso, e ela não ser casada, e ela não ter um namorado, faz com que todo o resto se perca. É como se fosse, eu gosto desse exemplo do eclipse da Lua, que é um pouco isso, é como se tudo o resto fosse, assim, escondido, sabe? Como se ela não conseguisse ver outros valores, outras coisas que acontecem na vida dela que são importantes, porque ela só coloca o foco numa única coisa, que é o relacionamento pessoal. E aí a gente precisa mostrar para o nosso paciente a importância de colocar isso em perspectiva, a importância de a gente ter esse olhar de fora, para que a gente possa tirar o foco dos valores que são medidos somente por realizações, tá? Então, assim, então só tem valor se eu sou bem-sucedida no meu trabalho. Enquanto eu não for bem-sucedida no meu trabalho, eu sinto que eu fracassei. Eu sinto que não tem jeito. E aí existem algumas coisas que ajudam a gente a quebrar esse ciclo desse olhar para valores muito em relação a realizações. Então, precisa ser feito e precisa ser feito de uma determinada forma. E é só dessa forma que eu me sinto valorizado. A gente precisa quebrar esse ciclo do foco em uma única dimensão, só num único aspecto. E a gente vai falar sobre isso aqui e eu vou explicando para vocês. Mas vamos primeiro entender o que são possíveis valores aí, tá? Então, assim, a gente pode falar de valores não só como o fato de profissão, né, de crescimento pessoal ou profissional, como eu estava falando para vocês. Poder mostrar para os pacientes que perdão pode ser um valor, amor pode ser um valor, bem-estar físico pode ser um valor, diversão, bondade, valores religiosos, a curiosidade pode ser um valor, o interesse pode ser um valor. Me tornar uma pessoa interessada pelas coisas, ou ter mais interesse pela vida pode ser um valor. Fernanda, o lazer pode ser um valor. Tem uma pergunta aqui que cabe bem agora nesse momento. Ó. Quando o paciente tem um valor que vem da família dele e esse valor traz sofrimento. Maravilhoso. Na verdade, eu vou responder isso melhor mais lá na frente, tá? Mas, assim, isso é importante, por quê? Porque a gente estava aqui falando, eu comecei falando que o valor, ele tem que ser um olhar para dentro. E isso é o paciente entender, e isso acontece muito, tá? Essa é uma pergunta bem pertinente, porque isso acontece muito no consultório, quando o valor é um valor que te é imposto pela família e que você é visto como um valor.
E aí o nosso trabalho vai ser de fortalecer essa pessoa para o autoconhecimento, para entender quais são os valores dela e entender que ela pode sim se desconectar do valor da família e isso não vai fazer dela menos família, tá? E que se a família, e aí vamos ver quais são os valores dessa família, né? Se é aceitar os membros da família como eles são, do jeito que eles são, com os valores deles, com as vontades deles. Mas a gente vai falar mais sobre isso ali na frente. Então vamos lá, né? Eu tô aqui falando para vocês de pessoa, né? Eu estava dando um exemplo aqui para vocês dessa pessoa que observa, né? Tem só uma única dimensão, então no caso dela é só o casamento. Se não for casado, se eu não casar, é porque eu não consegui nada, não tem valor. Ou aquela pessoa que entende que só tem valor se eu for muito bem sucedido no trabalho, senão eu não tenho valor. Como a gente pode quebrar isso no consultório, né? Como a gente pode ajudar esse paciente a ver de outras formas? Então, existe uma técnica que a gente chama de duplo padrão, é fazer esse paciente olhar com o olhar para o outro, né? Então, assim, quais valores você gostaria de ver no seu filho, por exemplo? Ou no seu irmão, ou em alguém que você ama? Quais valores você gostaria de ver nas pessoas em geral? Como você gostaria que a humanidade fosse quando você pensa em valores? Se você tivesse que escolher entre realizar mais profissionalmente e outros valores, como ser amoroso, como saber perdoar, como ser uma pessoa interessada, quais seriam os valores mais importantes para você? Essas são perguntas importantes que vão começando a fazer o cliente, e eu não sei se vocês estão pensando, quando eu faço essas perguntas, eu faço pensando em mim também, sabe? Assim, né? Quando eu estou muito rígida em algum padrão meu, eu penso, o quanto será que isso me desconecta de outros valores que também são importantes? Se a minha filha lá na frente dissesse que isso é a única coisa importante para ela, ou isso é a coisa mais importante para ela, o que eu diria para ela? São questionamentos, são coisas que vão fazendo a gente pensar, e eu uso muitas técnicas do consultório em mim. Eu acho que isso me ajuda a sentir, e a partir do momento que eu sinto, porque eu estou fazendo isso comigo, na hora que o paciente está ali, eu entendo a emoção dele, eu entendo a importância de um tom de voz mais amigável e mais caloroso, né? Então, quando você pergunta, né, quais valores você gostaria de ver no seu filho? O que você gostaria de ver na humanidade? Quando você pensa nisso que está tão rígido para você, e você coloca numa lista de valores, assim, o quanto isso é tão importante, ou isso é o mais importante a ponto de você abrir mão de todos os outros, né, como a eclipse da lua lá, e deixar todo o resto apagado. E aí vem um outro ponto importante nessa história toda, que eu junto aí nessa história, né? A gente está falando de um paciente deprimido, um paciente desesperançoso, um paciente que entende que para a vida dele voltar a fazer sentido só se ele conseguisse resgatar as pessoas que já faleceram, ou só se ele conseguisse o emprego que ele não tem, ou a família que ele ainda não construiu. A gente poder trabalhar com o paciente a autocompaixão. Tá? Que tal você ter amor e bondade por você nesse momento? E aí aquela história, né? Assim, se uma pessoa chega para você dizendo que está muito mal por isso, como você trataria ela? O que você diria para ela? Você diria para ela, é isso mesmo, você é uma incapaz, você não conquistou nada. Realmente, fica na sua cama aí deitada, que é o que te resta? No geral, as pessoas deprimidas têm muito mais compaixão pelo outro do que por eles próprios. E aí essas são perguntas e são questionamentos importantes, tá? Da gente fazer. E mostrar para ele que ele está tão mal com aquela lente negativa que eu falei para vocês, que ele não consegue ter compaixão pela situação dele, pelo momento dele.
E aqui eu não vou entrar na parte química da depressão, né, da parte genética da depressão, porque isso, como eu falei para vocês, está na aula que a gente vai lançar mês que vem, então eu não quero me ater a isso aqui agora. Aqui o foco é falar sobre valores, sobre ativação comportamental, e eu acho que a autocompaixão é algo muito importante nesse momento. Eu espero que esteja fazendo sentido isso para vocês. Então, vamos lá. Uma dificuldade quando a gente fala de valores com os pacientes, e talvez isso responda algumas perguntas, é quando o cliente ele é muito perturbado pelo valor que ele considera o mais importante, né? Então, essa cliente, por exemplo, ela vai dizer assim, o valor que eu considero mais importante é a relação pessoal, e eu não sou casada, eu não namoro, e para mim isso é um grande sofrimento. E aí tem algumas perguntas que a gente pode fazer para o paciente nessa hora. Você aplicaria o mesmo sistema de valores a alguém que você ama muito? Você diria para o seu filho, né, que está mal porque ele não conseguiu arranjar uma namorada, ou porque ele ainda não casou, que realmente ele é um fracassado por isso, que todas as outras conquistas dele não têm nenhum valor, porque ele não conseguiu essa que é tão importante? Você diria para o seu filho que não está no melhor emprego ou que não conseguiu ainda alcançar o que ele gostaria no trabalho, que ele é um fracassado, que ele não tem mais nada na vida dele, porque ele não conseguiu ainda conquistar esse valor para ele chegar próximo, né? É importante deixar claro que o valor não é algo que a gente conquista, né? Mas é algo que a gente se aproxima a partir das nossas ações. O que a maioria das pessoas considera um sistema de valores desejado? Por que elas classificam de uma forma diferente da sua, muitas vezes, né? Por que a maioria das pessoas conseguem ampliar mais? A gente está falando do paciente deprimido, tá, gente? Vamos tentar olhar com o olhar do deprimido. O olhar do deprimido, ele é muito fechado. Por isso, essas perguntas são importantes, né? De fazer ele ampliar um pouco esse leque, sair um pouco desse foco só na negatividade e na desesperança por não estar conseguindo atingir um valor dele ali específico. Então, assim, quais são as âncoras dele, sabe? O que prende ele a não conseguir voar? Muitas vezes é estar muito, muito focado num único ponto da vida dele, perturbado, né, como eu falei aqui para vocês, por um valor que ele considera importante e não conseguir se abrir para outras coisas. O que a gente precisa fazer, muitas vezes, é fazer com que ele tenha autocompaixão pelo momento dele de vida e esse exercício de se abrir. E aí eu vou continuar mostrando aqui para vocês como. Alguns valores, né, além daqueles que eu falei para vocês, são crescimento pessoal e saúde, trabalho e instituição, lazer, relacionamentos, e a gente vai falar mais sobre isso aqui. Andréia, tem alguma pergunta até agora? Deixa eu fechar. Eu vou fechar aqui e a gente vai voltar daqui a pouquinho para essa parte. Tem algumas perguntas, Fernanda. Então, vamos lá. Esses valores negativos podem se tornar crenças que geram sofrimento? Valores negativos não existem, né? Os valores são coisas positivas, são a fé, né? Como eu falei, religiosidade, perdão. Os valores negativos que ela está dizendo são as crenças negativas? Quem foi sobre isso? Olha, vamos achar aqui. Eu fiz a pergunta exatamente como o paciente fez, tá? Deixa eu aumentar o som aqui. Aqui, ó. Esses valores negativos podem se tornar crenças que geram sofrimento? Então, ela entendeu isso, tá? Então, eu acho que é isso. Então, desculpa, talvez não tenha sido muito claro. Os valores são coisas positivas, tá? Então, a gente pensa valor como crescimento profissional, como relacionamento, como família, relações sociais. Mas a gente pode pensar valores como ser uma pessoa que perdoa, ser uma pessoa interessada, ser uma pessoa amorosa, ter um olhar amoroso com o outro. Então, os valores são positivos. Não são pensamentos, né, Fernanda? Não são pensamentos, não são pensamentos. Os valores são coisas que você quer chegar, você quer se aproximar daquilo, sabe? A gente entende que os valores geram ações valorizadas, a gente vai falar mais sobre isso na parte da ativação comportamental,
Mas os valores não são, por exemplo, ser uma pessoa amorosa é um valor para mim. Não existe a ideia de eu já me tornei uma pessoa amorosa, acabou. Esse valor está conquistado. É algo que é contínuo, tá? Então, é algo que você vai continuamente agindo para se manter naquele valor. Então, vamos lá. Para mim, o meu aperfeiçoamento, né? Ser uma pessoa que me dedico ao meu trabalho, né? Assim, o meu trabalho, a minha vida profissional é algo que eu valorizo. Isso não acaba, não é porque hoje eu sou uma psicóloga que tenho um consultório cheio, que consigo as coisas, que eu vou parar aqui, entende? O valor é algo que faz você se mover sempre. Então, eu estou sempre estudando, eu estou sempre fazendo novos cursos. Por quê? Porque eu tenho ações valorizadas que me aproximam desse valor, mas eu não alcanço ele como algo que eu já atingi e agora eu posso trocar. Tá? Então, vamos pensar se eu tenho como valor meu próprio relacionamento amoroso. Então, no dia que eu conheci o meu marido, não acabou ali, eu já conquistei o meu valor. Por eu ter como valor o relacionamento amoroso, eu me manter no meu casamento, eu ser uma pessoa, né, que vou conquistando ele todos os dias, que quero estar junto, que faço ações para estar com ele, que divido o meu tempo para conseguir. Isso faz com que eu esteja tendo ações valorizadas, que me aproximam desse valor, mas ele não acaba, ele não tem um fim. Fernanda, continuando o que você está fazendo, tem uma pergunta que fala assim, ó, mas e quando já foi um valor na vida, em um dado momento, e essa pessoa muda e deixa de ser esse valor, só que ela não consegue atualizar os valores dela? Terapia, para esse autoconhecimento, para que ela possa observar na terapia, e a gente vai fazer um trabalho agora aqui bem legal sobre isso, de você poder se observar e entender assim, quais são os meus valores nesse momento. Tá? E você pode ir ajudando o paciente nisso, tá? A partir da relação terapêutica. Eu estou aqui adiantando um pouco a aula de hoje. A partir da relação terapêutica, a gente vai ajudando o paciente a se autoconhecer e a poder pensar no que são valores para ele. Né? Então, Existe assim, alguma quando você pensa em ferramenta? algo que toca o seu coração, quando você pensa assim, como eu gostaria que a humanidade fosse em relação aos valores da humanidade, em relação aos valores das pessoas, quais são esses valores? Quais desses valores você considera que são importantes para você? Existe alguma ferramenta, Fernanda, para identificar esses valores? Então, a gente vai falar sobre isso agora. Tem mais alguma pergunta? Tem sim. Um paciente desanimado, ele veio para a terapia sem objetivo. Eu identifiquei os valores dele. Eu posso usar esses valores para ajudar ele a reduzir o desânimo? E o Pode, objetivo, deve. pois é, e o objetivo pode ser reduzir o desânimo e a preguiça dele? É isso que a gente quer. A gente quer que o paciente que está desanimado, trazendo os valores dele, que ele passe a ter ações valorizadas. E aí esse é o trabalho de ativação comportamental. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui agora é que antes do trabalho de ativação comportamental, a gente precisa identificar os valores do paciente. E aí eu vou ajudar aqui a vocês a conseguir, eu vou ajudar aqui vocês a conseguirem identificar esses valores, né? Então, assim, como é que a gente vai identificar esses valores fazendo isso com a gente? Tem mais alguma pergunta aí, Andréia? Tem, se tem, eu vou fazer a pergunta bem da forma que a pessoa fez, tá? Qual é a forma alternativa de explicar o que é um valor? Sinto dificuldade de me fazer entender, especialmente quando a pessoa a ser atendida tem escolaridade básica. Então, valor é algo que para você é muito importante na sua vida e que você está sempre trabalhando por ele. Estou falando agora de uma maneira bem leiga, tá, gente? Eu explicaria assim, tá? Uma maneira que você sempre procura. Então, vamos supor. Eu gosto muito do exemplo do amor, que, no geral, o amor é um valor para a maioria das pessoas, né? Ser amoroso. Então, isso, normalmente, é um valor para as pessoas. É um outro valor para as pessoas, no geral, é a família. Muitas pessoas têm como valor a família. E aí, como que a gente vai pensar? Então, eu tendo como valor a minha família, o que eu faço na minha vida hoje que me aproxima da minha família, faz com que eu esteja cada vez mais próxima. E aí, no dia a dia, a gente tem uma série de ações que a gente pode fazer, desde ligar, fazer FaceTime, enfim, nesse momento de pandemia. Tá? Mais alguma, Andréia?
Tem muitas. Tem aqui, ó. Isso aqui é interessante. Ó, como você vê a ativação com os idosos especificamente. Realmente, às vezes, idoso ali no consultório, né? É difícil um O idoso. idoso é mais complicado muitas vezes, eu tento ir pelo lado da família, né? Assim, normalmente eles têm filhos, têm netos, e eu tento ir por aí, por esse caminho, pelo caminho familiar, porque eu acho que a família, no geral, é um valor para a maioria das pessoas, como eu falei aqui, e é onde eu não trabalho com idoso, tá? Mas eu já trabalhei com, assim, eu já tive alguns pacientes idosos específicos, e eu já tive uma paciente idosa deprimida até, que era bem esse cenário, e eu fiz exatamente esse trabalho com ela que eu vou mostrar, que eu estou mostrando aqui para vocês hoje. E aí ela não tinha netos ainda, o sonho dela era ter netos, mas os filhos eram um valor para ela, e a gente trabalhou muito em cima dos filhos e em cima dos amigos, dos poucos amigos, porque isso é interessante. A amizade era um valor para ela, mas na depressão ela se afastou disso. Isso é interessante, tá, gente? O paciente deprimido, ele se afasta, ele tem comportamentos como se ele se afastasse daquilo que faz sentido para ele, e aí ele fica se mantendo naquilo que eu mostrei para vocês. A tristeza gera pensamentos de desesperança, aí ele fica desesperançoso, aí essa desesperança gera mais pensamentos de tristeza, ele fica nesse círculo negativo que não tem fim. A gente quer quebrar isso. Como é que a gente quebra isso? Mostrando para ele que esse ciclo dele, que os comportamentos relacionados a esse ciclo dele, afasta ele dos valores dele. E aí, quais são os valores dele? Ou ele já traz pronto, alguns trazem prontos, os quando eles não trazem, a gente pode ir fazendo perguntas mesmo, né? Então, eu estou aqui olhando para aqui, que são algumas listinhas, né? Então, assim, as relações íntimas para você é um valor, família é um valor, parentalidade é um valor, as relações sociais, trabalho, cultura. Então, assim, agora está mais difícil, mas você pode assistir shows no Zoom, shows no YouTube, ver peças de teatro online. Isso são ações, a gente está falando aqui como é que você se aproxima de um valor, né? Então, se para mim cultura, né? Há pouco tempo eu lembro que teve um link que era para você visitar o Louvre ou algum outro museu, não me lembro qual, na Europa, por online. Então, assim, essa é uma ação que te aproxima desse valor da cultura, do conhecimento, né? Então, de estudar arte. São ações valorizadas que a gente chama. Ações valorizadas são as ações que te aproximam de um valor. Posso usar esses valores do médio e longo Não, prazo? eles não são objetivos no sentido de que você alcança. A gente entende o objetivo como algo alcançável. Tá? Isso é conceitual, tá? Então, a gente usa o conceito objetivo é de que é algo que eu alcanço. O conceito valor é algo que eu não atinjo, porque eu vou estar sempre trabalhando nele, tá? Então, por exemplo, se eu tenho como valor a minha família, o meu objetivo é estar sempre entrando em contato com eles, marcar programas com eles, separar um horário do meu tempo para eles. Então, assim, o meu objetivo pode ser fazer um almoço de família no final de semana. Fernanda, é Ou, por importante. exemplo, na realização profissional, acho que também fica bom entender isso, né? Então, se eu quero ser uma boa profissional, eu posso trazer como um dos meus objetivos fazer uma formação em TCC, fazer uma formação em alguma outra coisa que eu considero importante. Só que vocês entendem que quando eu acabo essa formação em TCC, vamos supor, o meu valor de ser uma boa profissional não acaba ali. Eu vou ter que continuar me dedicando, continuar estudando. Ou seja, é importante a gente entender que valores e objetivos são duas coisas diferentes, né? O E objetivo até a gente alcança e a gente traça eles a partir dos valores. Vamos fazer essa prática que eu acho que vai ajudar, André. E depois você pega, se você tiver algumas outras perguntas que você está querendo fazer, a gente faz lá no final, tá bom. tá bom? Uhum. Então, gente, eu tinha pensado, eu não queria fazer essa prática com a Andréia, porque ela já conhece, e eu queria fazer com alguém que não conhece. E aí eu cheguei a pensar em sortear alguém aqui para que a gente pudesse fazer essa prática. Porque eu queria alguém que não tivesse feito ainda, sabe? Mas que topasse fazer. Vocês podem, quem topa fazer, liga a câmera só para eu ver as pessoas e a gente poder ver como é que a gente vai fazer isso aqui.
Vamos dar uma olhada? Eu me perdi. Então, ai, quanta gente legal. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, gente. Eu adoraria fazer com todo mundo, mas a gente vai fazer o seguinte: eu vou pedir para todos vocês peguem um papel, tá? Todo mundo vai pegar um papel. E vocês vão dividir esse papel. Eu vou pegar um papel também. Deixa eu pegar aqui um papel, vou pegar um pequeno aqui, qualquer já escrito, vou mostrar para vocês, tá? É bem tabajara. Ao invés de eu desenhar na câmera, eu vou mostrar aqui. Mas dá para ver? Vocês vão fazer um X, colocar as setinhas para os lados. Devia ter compartilhado essa tela com vocês, mas é porque. Ah, se bem que eu acho que eu posso compartilhar a tela aqui. Peraí, para vocês verem como é que é. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Vocês estão vendo a tela? Sim. Estão vendo, Sim, gente? sim. Ah, vocês vão só fazer esse X com essa setinha. Deixa eu. Peraí. Então, gente, eu pensei com quem eu faria, né? Que tem tanta gente legal, mas eu vou fazer o seguinte. A minha prima, ela está começando a fazer psicologia agora e ela diz que eu super incentivo ela, então eu vou dar de presente para ela aqui na marmelada fazer comigo essa prática. E, enfim, a gente quase não se vê. Então eu vou pedir para vocês, Flavinha, você fica com a câmera ligada e eu pedi para as outras pessoas fecharem a câmera para a gente poder fazer a prática. E depois a gente vai conversar sobre ela, tá bom? Você tá aí, Flavinha? Eu não tô te vendo. Eu tinha visto você, agora eu não tô mais vendo. Será que ela está com o áudio aberto, Fernanda? Pode estar com o Ah, áudio tô vendo ela Ó, aqui. Ah, tô vendo ela aqui. agora abri o áudio, eu só fico com o áudio fechado para não atrapalhar. Então, gente, a minha prima, ela é professora de química, ela é coordenadora de colégio, e agora ela tá apaixonada pela psicologia, e ela faz uma propaganda minha em todos os lugares. E é um presente, tá, Flávia? Assim, você tá super merecendo participar comigo aqui disso. E é uma prática que eu já fiz comigo, tá, gente? Então, ela é bem legal e a gente vai fazer aqui juntas. Flávia, eu quero que você pense assim, a gente está aqui falando de valores, eu não sei se você ficou com alguma dúvida. Gente, eu realmente não fiz nenhum combinado com a Flávia, ela não sabe, ela está totalmente leiga, ela está começando a faculdade agora. Você está em que período, Flávia? Eu estou no primeiro período. Primeiro, então assim, ela realmente não sabe disso, e aí eu acho que vai ser bem legal, porque ela vai acontecer como uma paciente mesmo, né, assim, tá fazendo aqui. Então, vamos lá, Flavinha. Você entendeu o que são os valores, né? Que são coisas que são muito importantes na sua vida, que são coisas que a gente não vai atingir aqui, mas a gente vai agir. A ideia é que a gente possa pensar em forma de você agir a partir delas, tá? Aqui tem uma listinha, eu estou compartilhando a tela com você, e eu estou fazendo, gente, com a Flávia exatamente como eu faria com o meu paciente, tá? Eu ia compartilhar dela com ele, se fosse online a sessão, e se fosse uma sessão presencial, eu iria sentar do lado dele, eu ia sair da minha cadeira, ia sentar do lado dele no sofá e ia fazer junto, tá? Então, assim, Flávia, a gente tem alguns pontos aqui que podem te ajudar a pensar nos valores, mas a gente também já falou que valores podem ser não coisas tão que parecem mais concretas, como espiritualidade, relações sociais, mas também pode ser amor, interesse, curiosidade, tá? Pode ser perdão, ser uma pessoa que consegue perdoar. Então, assim, pensando em valores, assim, quais são valores importantes para você? E eu vou te pedir para colocar esse quadrante debaixo da listrinha que você fez. E, gente, eu vou pedir que todos façam isso, tá? Essa análise agora e coloquem nesse quadrante de baixo o que são valores para cada um de vocês. O de baixo à direita, eu já né? fiz de baixo da direita, exatamente. À direita, gente.
Eu já fiz o meu, tá, gente? Assim, eu realmente fiz o meu. É porque não tá aqui agora, senão eu mostrava até para vocês. Se você quiser ir falando, Flavinho, o que você tá colocando, me Ó, ajuda. família, amor ao próximo, trabalho e espiritualidade. Acho que você considera muito importante nesse momento seu. Muito. E uma coisa que é interessante a gente pensar, Flávia, é que assim, olha, a gente está fazendo esse trabalho aqui nesse momento da terapia, tá? Mas a verdade é que os nossos valores, eles podem mudar ao longo do tempo, tá? Isso não é um problema, isso não quer dizer nada além de que o contexto mudou e a gente está priorizando ou valorizando outras coisas. Então, eu quero que você use essa matrix que a gente chama, isso aqui a gente chama de matrix, que você possa usar isso em outros momentos da sua vida, mesmo sem já, numa hora que você já esteja de alta, que você já não esteja mais em terapia, que você possa rever isso, tá? E durante o processo terapêutico, eu vou querer que a gente perceba o quanto você está agindo aqui a partir dos seus valores. Então, eu vou te pedir agora para que você possa, aqui nesse outro quadrante de baixo, pensar quais são os seus obstáculos, o que você acha que internamente pode passar na sua cabeça, ou quais são as suas sensações que te afastam de agir a partir dos seus valores. Pode ser tempo, na verdade o tempo não é um obstáculo interno, mas é porque a gente faz Não, pode ser tempo, sim, pode ser tempo. Você pode colocar tempo. Eu acho que é o primeiro deles, é o principal deles. Eu às vezes sinto que eu não dou conta. Não dou conta é um obstáculo interno, você pode colocar. Acho que são esses dois principais para mim. Não, eu quero um pouco mais, tá? Então, assim, ó, vamos lá. Pensa em algum valor seu específico aí. Que você queira falar, que não te vai dispor muito, tá, Flávia? No consultório a gente vai botar um que disponha mais o paciente. Aqui que não vai dispor muito. Eu acho que um valor meu, que é a capacidade de perdoar, é um valor importante para mim, que está relacionado principalmente ao meu trabalho. Tá. E aí, o que você acha que você sente que te afasta disso, às vezes? Que você percebe que está te afastando disso, assim? Talvez, enfim, alguma coisa que você pensa ou que você sinta, que na hora você não consegue perdoar, sabe? Eu acho que as repetidas ações erradas, ou na minha forma de ver, né, repetidas visões erradas, dificultam que eu atinja esse objetivo de perdão, né? Está dizendo a forma errada das pessoas, né? Quando as pessoas... Isso. Então, acho que você pode colocar, ver se é isso, né? Como obstáculo interno, ver as pessoas agindo várias vezes de maneira errada. Isso. Exato. O que eu considero errado, né, Flávio? Isso. E esse eu considero errado, fala o quê, assim? O que você pensa sobre isso, assim? Que seria, eu tenho uma forma certa de funcionar. É isso? É isso. Eu sou muito... rígida? Rígida. Então, o obstáculo interno, a gente pode colocar rigidez. Se não for do meu jeito... Ou se não for do jeito que eu considero certo, não é nem o seu jeito, mas se não for do jeito que eu considero certo, então não serve. Eu tenho dificuldade para entender, para ouvir. Eu ouço, eu na hora vou dizer não, porque eu tenho essa resistência. Sim, verdade, eu assumo. Então, dizer não você pode colocar como obstáculo interno, dizer não. Te afasta. E aí eu preciso fechar o ouvido que está falando, né? E aí eu preciso colocar. Isso é um obstáculo interno. E quando você se fecha, Flávia, que atitudes você tem? Qual é uma atitude sua? Qual é um comportamento seu relacionado a se fechar? Você sai da sala, enfim, o que você faz? Você vai para o seu canto? É isso. Normalmente eu vou para o meu canto, eu preciso de um café. Então, você vai escrever isso em cima, Flavinha, olha.
comportamentos que afastam, tá vendo? Em cima do obstáculo interno. Porque tudo isso te afasta. Fala assim, eu saio da sala, eu vou pegar um café sozinha. E dependendo da situação, eu preciso ficar com uma musiquinha para tentar processar tudo aquilo, então eu preciso realmente me isolar. Eu me isolo. A gente poderia esmiuçar mais isso, tá, gente? Mas eu não vou esmiuçar tanto aqui pela questão do tempo que a gente tem e do trabalho que eu quero fazer. Então, Flávia, você percebe que o quadrante da esquerda, para mim é a esquerda, para vocês é a direita? Não. É direita? É esquerda, né? O quadrante da esquerda é o quadrante que te afasta dos seus valores, tá? Então, você tem obstáculos internos, que você está me dizendo, todos nós temos, né? E aí você já me colocou alguns obstáculos internos seus, e você já colocou alguns comportamentos que você tem, que você percebe que são comportamentos que te afastam desses valores. Com o paciente, gente, eu faria isso para todos os valores que ele colocou, tá? Para cada valor, eu colocaria quais são os obstáculos internos. Alguns vocês vão perceber que se repetem, tá? Então, talvez a rigidez da Flávia se repita para afastar ela de vários valores dela. O só serve do meu jeito, se não tiver certo, eu não quero, eu desqualifico. Provavelmente isso vai servir para vários valores dela, por quê? Porque isso são regras dela. E essas regras, a gente entende que afastam ela, são regras rígidas que a gente trabalharia na terapia e mostraria que afastam ela daquilo que é um valor para ela. Mas eu também quero saber, Flavinha, quando você pensa nos seus valores, quais são os comportamentos que você tem hoje que você considera que eles te aproximam dos seus valores? Eu acho que o cuidado com cada membro da minha equipe de trabalho, o cuidado... Você escreva, Flavinha, vai falando e vai escrevendo. Cuidado com o outro, um cuidado pessoal, né, que você está me falando assim, um cuidado muito pessoal. Exatamente. Íntimo, né? Exatamente. Quando eu falo do amor ao próximo, eu também tenho o cuidado de ouvir, de estar do lado até de pessoas que, naquele trajeto que a gente faz, casa-trabalho, trabalho-casa, que estão sempre no sinal, então, assim, eu escuto o que eles falam, eu converso com eles. Uma escuta ativa e interessada. Isso são coisas que te aproximam dos seus valores. E pelo que você está me falando, uma doação de tempo, né? Uma doação de tempo. Mas é interessante que a doação de tempo, ela entra nos comportamentos que te afastam e, ao mesmo tempo, ela funciona muitas vezes como um obstáculo, porque você dá muito tempo e acaba distribuindo talvez um pouco mal pelo que você está me falando. Para o que para você funcionaria, né? Sim. E a parte da religiosidade tá orando o tempo todo. Eu, às vezes, estou tomando banho e me pego fazendo uma prece e às vezes, no momento em que eu me isolo... Então, isso é um comportamento que te aproxima. Eu faço muitas preces, independente do lugar que eu esteja. Acho que você pode colocar isso como um comportamento que te aproxima. Sim. E aí, eu vou pedir só para que nesse meinho aqui, que é na união dos X, você escreva o seu nome como sendo você. Você é tudo isso. E o que a gente vai propor agora é que você comece a criar novos comportamentos que te aproximam e a reforçar cada vez mais os comportamentos que te aproximam e que você só fique atenta, sem julgamento, com muito autocompaixão pelos comportamentos que te afastam e pelos seus obstáculos internos, porque eles te trouxeram até aqui hoje, eles fazem parte da pessoa que você é e eles têm a sua razão de ser, mas que nesse momento está te prejudicando. Então, a gente precisa pensar em outras formas aí de agir, de funcionar pelos seus desejos, pelos seus objetivos. E aí eu vou te sugerir algumas outras
formas da gente fazer isso. Gente, agora eu tenho uma interpretadazinha aqui, né, como eu falaria com o paciente. Eu vou agradecer a Flávia. Flávia, você ficou com alguma dúvida? Fez sentido para você? Você quer trazer algum feedback, algum retorno disso aqui? Eu só diria que se eu fosse, nesse momento, efetivamente a paciente, eu ia dizer para você assim, nossa, eu estou com muito mais obstáculos internos do que todos os outros campos preenchidos, né? Uhum. Mas é interessante, aí eu diria assim para você, só observa. E aí, e olha que legal, gente, porque quando o paciente, olha, eu não falei isso para ela, ela observou. E isso vai fazer com que ela faça uma autoanálise ali, uma autoobservação. Esse é um momento de autoobservação, dela perceber, opa, eu acho que eu posso fazer diferente. E eu não precisei dizer isso para ela. Vocês perceberam? Partiu dela. E aí a gente vai entrar agora no trabalho de ativação comportamental. Flávia, parece que a gente combinou, porque você é exatamente isso. Porque daí a gente vai entrar no trabalho de ativação comportamental caindo dentro. Por quê? Porque o paciente percebeu sozinho, por conta própria, sem eu precisar. Eu acho que o fato da escrita fez muito a diferença, viu? A escrita faz total diferença, porque ela te dá aquela visão. Ela faz aquele você olhar da sacada que a gente fala, olhar da janela, assim, sabe? Da varanda, olhar da sacada que eu digo, assim, você olha de fora. Então, assim, é muito importante isso, porque é a hora que o paciente sozinho se dá conta, ele fala, opa, eu tô com muito mais comportamentos que me afastam dos meus valores do que comportamentos que me aproximam. Aí é a hora que ele vira assim e fala para mim no consultório, Fernanda, como é que eu posso fazer diferente? Aí a gente cai dentro, aí a gente vai para ativação comportamental, é o que a gente vai fazer agora. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Vamos continuar então, gente. Fernanda, aí, eu vou fazer 2 perguntinhas rápidas que eu acho interessante. Eu não posso dar espaço para a André. Da outra vez ela foi toda bonitinha. Eu falei, André, não precisa ser tão rígida. E agora ela estava me interrompendo toda hora. Você falou que eu fiz pouca pergunta. E essas aqui eu acho que cabem bem. São 2 bem rapidinhas. Fala. E que são interessantes. Se a comparação com os outros, se a comparação com as outras pessoas, ou também aqui ser insegura, seria um... Não, peraí, calma. Você falou, agora você... Vamos lá, eu não entendi a primeira. Como é que é? A comparação com outras pessoas pode ser um obstáculo interno? Claro. Ou comparar com o outro, pode ser? Com certeza. Eu colocaria lá no obstáculo interno me comparar o tempo todo com o outro, ou me comparar muito com o outro. Certamente é um obstáculo interno. E ser insegura seria também um obstáculo também, interno? Certamente. Ser insegura é um obstáculo interno. Era isso. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, gente, olha só, vamos lá, isso aqui é legal, ó. Detectar um problema não significa resolvê-lo, né? Então, a Flávia ali detectou que ela tem muito mais comportamentos, o paciente deprimido detecta isso também, tá? E a maioria de nós, tá, gente, que não tá super funcionando, não é só a Flávia, eu e a maioria das pessoas, ou uma grande parte, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte das pessoas acabam se detectando, se percebendo assim. E aí a gente tem que tomar cuidado para a pessoa deprimida, a gente está falando do deprimido, não entrar no lugar do, tá vendo como não tem jeito? Tá vendo? E aí a gente vai ter que trabalhar com ele a questão da autocrítica, tá? Que a autocrítica, ela não nos move, ela não soluciona os nossos problemas. O que a gente precisa é trabalhar com o paciente, né, a aceitar que esse foi o momento dele. Eu fiz questão de fazer um roleplay aqui falando um pouco disso, né? Aceitar que essa é você, que isso foi importante para você chegar até aqui, mas que agora a gente pode fazer diferente. E esse fazer diferente é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Existem várias formas de fazer diferente. Na própria aula de depressão, eu falo sobre o curtograma, sobre outras técnicas, mas aqui a gente vai falar sobre ativação comportamental. Então, eu vou falar sobre o conceito de ativação comportamental, vou falar sobre a relação terapêutica na ativação comportamental. Gente, passei aqui demais. Deu ruim aqui. Peraí, que alguém entrou aqui e deu uma travada na minha tela. Não sei o que deu. Travou esse slide. Deixa eu fechar esse aqui. Eu acho que tem alguém que está com o som ligado. Eu vou pedir para vocês desligarem o som. Eu vou falar sobre o conceito de ativação comportamental, relação terapêutica e aplicação disso na clínica.
Eu gosto muito dessa frase do Dalai Lama: a compaixão tem pouco valor se permanecer uma ideia. Ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros. Mas o próprio Dalai Lama fala em outras frases sobre a autocompaixão também, tá? Então a gente pode colocar aqui como ela deve tornar-se nossa atitude em relação a nós mesmos e aos outros. E ela deve ser refletida em todos os nossos pensamentos e ações. Então, a ativação comportamental, ela é vista muito mais do que uma estratégia, ela é vista como um tratamento completo, tá? Ela tem vários protocolos que já são popularizados, principalmente para a depressão. Mas na TCC clássica, a gente usa ela como uma técnica, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. E ela é utilizada de uma forma customizada, de uma forma adaptada para cada cliente. Ela está intimamente relacionada à facilitação do enfrentamento, sucesso, domínio, reativar o interesse do indivíduo por metas de vida intrínsecas a eles, anteriores ao tratamento, ou, se ele não tem ainda as metas, como a gente está falando aqui de construção de valores, a gente vai desenvolver isso ao longo da terapia. Tá? Então, assim, a ativação comportamental, ela tem um foco no positivo, ela tem um foco naquelas ações que a gente estava falando aqui para vocês, que aproxima dos valores. Eu faço essa mãozinha porque está lá no quadrante de cima da matrix, tá? Então, a gente quer trabalhar o foco nas ações que te aproximam dos seus valores. Aceitar que você tem obstáculos internos e que todos nós temos. Aceitar que você tem comportamentos que mantém esses obstáculos internos, porque todos nós temos. Mas a proposta aqui é aceitar, ter autocompaixão por eles, entender que eles existem por uma razão, mas que nesse momento em que você está precisando de voltar a instaurar a esperança, de voltar a agir de uma forma positiva, a gente vai focar naquilo que te aproxima dos seus valores. E aí eu pergunto, isso faz sentido para você? E aí o cliente, 99,9% das vezes, diz total. Então, algumas competências clínicas básicas de terapeuta é a escuta empática e cordial. E principalmente empática em relação à dor dele, aos obstáculos internos. Esses obstáculos tenham sido necessários até esse momento. Eu entendo a sua dificuldade em conseguir fazer diferente, mas eu realmente estou aqui para te ajudar. E aí, assim, olha, a relação terapêutica, ela é uma relação facilitadora do processo e ela é uma ferramenta maravilhosa, porque muitas vezes o paciente acaba conseguindo se mover pela relação terapêutica no início e tudo bem. Tá? Não pensem que isso vai fazer com que o paciente, assim, algumas pessoas, né, principalmente os terapeutas mais iniciantes, caem às vezes na ideia de que isso pode tornar o paciente dependente. Não, gente, não tem isso, tá? Você vai trabalhando ele para dar autonomia para ele, para que ele consiga ir caminhando sozinho, tá? E uma frase que eu gosto muito, assim, o Beck sempre fala muito de nós ali no consultório sermos como detetives, para a gente observar e investigar o quanto aquele comportamento, aquele pensamento, aquela regra está ajudando ou não aquele paciente naquele momento. E aí, assim, pra gente, uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar para o cliente é que na hora em que ele for agir a partir dos valores dele, na hora que ele começar a pensar em que ações valorizadas eu vou incluir no meu dia, isso vai incluir um desconforto, que é o que a gente chama de desconforto construtivo. A gente precisa tolerar algum desconforto para atingir os nossos objetivos valorizados. Tá? Então, assim, para eu estar aqui hoje com vocês, que para mim era um objetivo, eu tive vários desconfortos. Tá? Momentos em que eu achei que não ia ficar tão bom, ou momentos em que eu fiquei receosa da apresentação não ficar boa. Eu tive desconforto, tá? Isso me gera desconforto. E faz parte, o desconforto, né? Uma relação amorosa, né? Assim, quando você está se relacionando, não é só sentimentos bons.
tá? Então, poder explicar para o paciente, né, e antecipar a ele que na hora que ele for tomar uma atitude que seja valorizada, ele não ter o pensamento mágico de que agir a partir de valores não gera desconforto. Porque gera também. Também. Mas quando você sabe que você está agindo a partir de um valor seu, quando você sabe que você está agindo a partir de algo que faz sentido para você, esse desconforto você entende como parte do pacote, sabe? Então, assim, ó, tornar as coisas melhores envolve sentimentos de desconforto. E é fundamental que a gente deixe isso claro para o cliente, para que na hora que ele for agir a partir da ativação comportamental, ele fala, opa, eu estou agindo a partir de um valor meu, eu estou desconfortável. Porque agir a partir de valor pode gerar desconforto, sim. E aceitação, nessa hora é aceitação. Entender que faz parte. Tá? E aí algumas perguntas que podem ajudar, tá? Você se sentiria melhor em saber que o seu desconforto faz parte de uma busca por uma vida valorizada? Quando você entende que esse desconforto faz parte de um caminho, de um caminhar na estrada que você quer, como você se sente? Quero que vocês se perguntem, sabe? Eu quero que vocês escutem essas perguntas para vocês, mas são perguntas que eu faria facilmente para os meus clientes. O foco é centrado na ação, em concordância com o objetivo, em vez do humor, tá? Então, a gente vai agir na ativação comportamental para chegar num objetivo. E a gente não está com foco no humor feliz, no humor contente, no humor alegre, a gente está com foco na sua proximidade com o que é um valor para você. Tá? Então, vamos supor, né? Eu estou num relacionamento amoroso e ter uma conversa, às vezes aquelas famosas DRs, né? Muitas vezes gera desconforto. Mas quando eu entendo que ter aquela conversa com o meu namorado me aproxima de algo que é valoroso para mim, que me aproxima do objetivo de estar bem com ele, mesmo com desconforto, eu vou sentar para conversar com ele de uma forma que eu entenda que seja uma forma que me aproxime de me conectar mais com ele. Então, questionamentos das atividades, tá? Alguns questionamentos que a gente faz na hora que a gente pede para o paciente começar a ter ações valorizadas, né? Quais são os comportamentos que você evita porque você não quer fazer? Por que você não quer realizar esses comportamentos? A gente pensando em comportamentos que aproximam ele, né? Então, vamos pensar na pessoa que está em casa deprimida, né? Então, ela vai dizer assim, eu evito sair de casa. Por que você não quer sair de casa? É porque eu me sinto cansada, desanimada. Isso é um obstáculo interno, tá, gente? Assim, qual é o custo de realizar isso? A pessoa vai dizer, não sei se eu realmente, se isso faz sentido, se não faz. Estou cansada. Quais são os benefícios de realizar? Talvez isso me aproxime. Ela já trabalhou os valores. Eu entendo que isso vai me aproximar de um valor meu, que é me relacionar com a minha família, ou encontrar amigos. Então, o processo de ativação comportamental, você primeiro precisa saber o que o seu cliente valoriza, tá? E por isso eu coloquei os valores como um módulo à parte, porque é muito importante a gente saber o que ele valoriza. É muito importante a gente colocar atividades que sejam antidepressivas, tá, gente? Então, a gente tem, a partir dos valores dele, a gente encontre junto com o paciente, e o ideal é que ele vá chegando a essas conclusões, quais são atividades que ele pode fazer que aproximam ele dos valores e que ajudem ele a sair desse processo depressivo dele. Monitorar as emoções é importante, tá? Mas lembra que eu falei que a gente não age por uma emoção, mas é importante a gente identificar como você se sente. Porque, no geral, nessa hora, o paciente vai falar que mesmo que ele tenha saído de casa com algum desconforto, ele volta dizendo, foi bom, eu me diverti, ou eu consegui me distrair, ou eu consegui me conectar com as pessoas por um momento. Isso é muito legal.
tá? É importante ele ter a noção de qual é a função daquela atividade ali, tá? Que aquela atividade que ele está colocando é uma atividade que tem como função aproximar ele de algo que ele mesmo já disse que faz sentido para ele. E aí eu vou colocar aqui alguns erros comuns, tá, gente? Porque eu quis trazer mastigado para vocês, tá? Que eu gosto de trabalhar assim. Sugerir atividades que são agradáveis para o terapeuta. Então, vamos lá. Eu, por exemplo, meu consultório é aqui no Leblon e é próximo da praia. Então, eu, por mim, sugeriria todo mundo caminhar na praia, porque eu adoro passear na orla. Mas tem algumas pessoas que não suportam a orla. Então, não adianta eu sugerir uma coisa que funcionaria para mim, mas que não funciona para o meu cliente. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente não analisa o contexto atual dele, né? Então, assim, qual é o contexto que ele está inserido, como é que está a família dele nesse momento, quais são as situações financeiras dele, para que a gente também cuide, para que ele não comece a colocar comportamentos e ações valorizadas que estejam muito distantes do que é possível para ele naquele momento, dentro do contexto atual dele. Nunca comece grande, tá? Não começar grande. Um erro comum é querer começar com metas muito altas, com objetivos muito grandes, tá? A gente começa bem pequenininho, bem pequenininho. Então, assim, talvez com um paciente deprimido, uma meta seja conseguir tomar banho, seja conseguir levantar para almoçar na mesa com as outras pessoas da família, tá? Dependendo do que ele coloca ali como valor. Não pule etapas. Pular etapas que a gente fala é de você querer sair de uma ação valorizada já para outra muito maior, ou você sair de um valor que você está trabalhando, de um comportamento ali, e ir para outros, e fazer, tá? Vamos aos poucos, vamos devagar. E assim, ó, reforce todos os ganhos. Todos os ganhos. Então, o cliente que consegue levantar e preparar o próprio café, você fala, que bom que você conseguiu preparar o seu próprio café hoje. Você lembra que na semana passada você não estava conseguindo preparar o seu café? Eu fico muito feliz de ver que você tomou essa atitude, que você agiu assim, porque você diz que se cuidar é um valor para você. E você preparar o seu café, preparar o seu alimento, isso é maravilhoso. Cuidado para vocês, né? Eu acho que um erro comum é o terapeuta projetar o dele, né? O que para ele parece ser simples, para o paciente deprimido pode ser muito complicado. E aí, como eu disse para vocês que eu gosto de trazer mastigado para minimizar os erros, a gente tem que cuidar que ninguém consegue realizar todos os planos, tá? Então, assim, qualquer mínima coisa que ele consiga fazer do plano, que ele tenha se organizado, tá maravilhoso. Maravilhoso. As metas devem ser no tipo de ação, tá? Então, assim, e não na quantidade. Então, assim, a meta deve ser ele conseguir preparar o café. Não importa que ele não consiga preparar o café todos os dias, tá? Então, não precisa do café todos os dias. Um dia que ele tenha preparado o café dele naquela semana já tá maravilhoso. Ou um telefonema que ele tenha feito para um amigo, já está maravilhoso. Ele não precisa ligar para os amigos todos os dias. E o que importa na ativação comportamental é ele começar a se ativar. Tá? A gente não está preocupado aqui com a quantidade. É muito importante que a gente aceite também fatores externos, tá? Então, vamos supor que o paciente tenha combinado de ir no Jardim Botânico com os amigos, né? Pensando aqui no Rio de Janeiro. E aí chove. Aí ele fica super desestimulado porque choveu. Mostrar que, assim, não foi uma responsabilidade sua, não foi uma escolha sua, você estava preparado para aquilo. Mas naquele momento, não pôde. Choveu, desmarcaram por algum motivo, sabe? Isso são fatores externos e fatores externos existem, o que a gente chama de imprevistos, né? E também tem fatores subjetivos que podem interferir. Um dia você acorda gripado, e aí você acorda se sentindo mal. Tudo bem. Como eu falei para vocês, a gente está preocupado com o tipo de ação e não com a quantidade. Então, um dia não fazer e fazer em outro, tá tudo certo. A gente tem que, com o paciente deprimido, planejar sempre organizadamente, sabe? Deixar a coisa, ajudar ele a se organizar ali, a pensar nas tarefas, ao que ele te espera. Porque
senão ele acaba se desestimulando. Então, a gente precisa ajudar ele, ele estar ali junto dele. Então, o terapeuta declara claramente que o propósito inicial do programa é observar e não avaliar, não julgar quão bem ele foi ou quanto o cliente fez a cada dia. Então, eu quero que ele se observe fazendo o café dele. E não que ele julgue se ele fez muito, pouco, sabe? Assim, se observar fazendo. Como está sendo aquilo para ele. Que naquele momento é algo novo. Como ele se sente. Mas não ficar avaliando se está bem feito, se está bem mal feito, tá? A ideia não é um julgamento. É só uma observação. Ainda no monitoramento das atividades, a gente pergunta, né, quais comportamentos que eu evito porque não quero fazer, o que eu estou disposto a realmente tentar fazer, o que eu senti e pensei enquanto eu fazia. Então, assim, a gente vai preencher isso com o paciente no consultório e vai pedir para ele fazer isso em casa, tá? Então, assim, ele vai pensar qual é o comportamento que ele evita, o que ele está disposto a fazer para se aproximar dos valores dele, que vão um pouco contra a esses comportamentos evitativos. E aí observar como ele pensou, como ele se sentiu, tá? Mas tudo como uma observação, sem julgamento. Então, para resumir aqui, gente, olha, o foco principal da ativação comportamental é o reforço, tá? Porque a gente entende que reforçando aquele mínimo comportamento, aquela mínima mudança, isso vai ajudar muito ele. É importante também trabalhar dentro da ativação comportamental com atenção ao momento presente, para que ele possa se observar, ele precisa estar conectado com aquele momento. É importante a gente trabalhar aceitação emocional. E aí, quando eu falei aceitar o desconforto de fazer uma ação valorizada, entender que existe desconforto muitas vezes. Então, como eu falei, assim, eu estar aqui hoje, para mim é muito claro que é uma ação valorizada, e isso não quer dizer que eu não tenha tido nenhum desconforto, que isso não tenha me gerado emoções como ansiedade, como apreensão. Poder aceitar essas emoções, sabe? Uma aceitação emocional, com autocompaixão, de poder falar, eu entendo que mesmo você agindo a partir de um valor seu, mesmo você agindo a partir de um propósito, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil se expor, não é fácil tendo esses obstáculos internos, você sair dessa zona de conforto, mas que legal que você conseguiu. Que legal que você está conseguindo agir a partir disso, que é um valor para você. Tá? Então, o objetivo é ativar comportamentos valorizados cada vez mais. Tá? Ela funciona como uma estratégia, como eu falei, dentro da TCC. Ela, além da depressão, ela se mostra muito promissora em outros problemas, e eu uso com meus pacientes, eu uso comigo, como eu falei para vocês. Então, a gente vai abrir para perguntas, eu vou fazer algumas considerações finais aqui, e a gente vai abrir para as perguntas, tá bom? Então, sentimentos não são escolhas, ações são escolhas. A gente não escolhe como a gente se sente, a gente pode aceitar os nossos sentimentos e fazer escolhas que não necessariamente estão relacionadas com o que a gente sente, mas que estão relacionadas com os nossos valores. As nossas ações podem se direcionar aos nossos valores. Como você gostaria que as pessoas falassem de você quando você não está por perto? Isso pode te ajudar a pensar nos seus valores. Tá? Considere seus diferentes papéis na vida e como você pode incluir ações valorizadas em cada um deles. O foco deve ser no processo, no progresso e não na perfeição. A gente tem que progredir, né? Como eu falei, ir mantendo esse progresso. Não precisamos fazer perfeito, pelo contrário, a perfeição até prejudica. E uma frase que eu gosto de falar é que, assim, expectativas não são regras de vida, tá? Então, assim, eu tenho expectativa de que tem que sair bom, que só serve se for bom, isso não precisa ser uma regra na minha vida, tá? Então, eu posso fazer de uma maneira mais leve. Essa é a proposta. Ser leve, tá? E aí eu vou terminar aqui, né, o meu pensamento e o meu plano com uma frase do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que diz assim: o real não está na saída, nem na chegada. Ele dispõe para a gente no meio da travessia. É o caminho,
é o processo. Eu fico toda arrepiada, de verdade. Porque é nisso que eu acredito. Eu acho que a gente está no mundo para caminhar. E se a gente consegue ajudar os nossos clientes, a gente consegue se ajudar a caminhar de acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que é um princípio para a gente, eu acho que a caminhada fica mais leve, entendendo que a gente vai sim sentir emoções negativas, emoções desagradáveis, elas fazem parte desse caminhar. Mas quando a gente sabe que a gente está no caminho que faz sentido para a gente, que está relacionado aos nossos valores, tudo fica muito mais gostoso. E, enfim, isso aqui para mim é um grande caminhar e eu estou muito, muito feliz e emocionada mesmo de estar aqui e poder apresentar isso para vocês. Por fim, eu estou vendo aqui que temos 94 pessoas na sala e eu quero dizer que vocês todas vão ser beneficiadas com super desconto no lançamento do meu primeiro curso online, que eu estou muito animada. É um curso que eu fiz com muito carinho. Eles são 4 horas de aula divididas em curtos períodos de tempo. Então, a gente tem um módulos de 20 minutos, 30 minutos no máximo, para que vocês possam assistir quando quiserem. Ele tem vídeo aula, tem podcast. A gente fez vários roleplays, eu e a Andréa Moreira interpretou alguns pacientes das nossas pesquisas, né? Então, eu mostrei como eu faço, eu apresento e depois eu mostro o que eu fiz ali, por que eu fiz aquele roleplay, como eu fiz aquele roleplay. E a gente vai dar só para vocês, e só hoje, tá? Só hoje não, acho que são 24 horas, né? Só por um dia, e só para vocês 40% de desconto. Então, o curso vai sair por R$ 110, assim. É uma coisa realmente porque eu quero que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu acho que ele é para estudantes de psicologia, ele é para psicólogos iniciantes e psicólogos mais avançados, mas que tenham dificuldades em aplicar o modelo cognitivo na prática clínica. Então, quem estiver interessado, vai ser um grande prazer. E se você acessar e ver que não é para você, a gente devolve o dinheiro em uma semana. Tá? Aqui estão os nossos contratos e eu vou abrir para as perguntas. Gente, obrigada mesmo. Vamos abrir as câmeras, vamos conversar. A gente tem quanto tempo? 7 minutos. Olha, consegui acabar com 7, nem acredito. Estou muito feliz. E aí, Andréia, o que temos por aí? Então, tem uma pergunta aqui que vem com um exemplo, que eu achei ótimo. O paciente, ele trabalha muito. O trabalho é um valor para ele, né? E ele se sente cansado, humor deprimido, por não poder estar com a família, cuidar da saúde, que também são valores para ele. Como é que ele equilibra isso tudo de forma saudável? Então, vamos lá. O paciente trabalha muito. Vê se eu entendi, tá? Eu estou tão emocionada aqui que eu não sei se eu estou conseguindo ainda me conectar com a pergunta, mas vamos lá. O paciente trabalha muito. Isso é um valor para ele também, né? Essa coisa do valor para ele é a realização profissional, né? E aí a ação dele é trabalhar, né? Assim. Isso. E ele também valoriza a família. A família, o autocuidado, ali, cuidar da saúde dele. E aí ele fica deprimido, se sente cansado, e ele quer saber como é que ele consegue equilibrar. Eu entendo que ele não está equilibrando bem todos a esses primeira valores. coisa é a história da autocompaixão que a gente falou aqui, né? Sobre a dificuldade mesmo que é conciliar, né? Eu falo que manter todos os pratinhos girando ali é uma arte, né? Aquela coisa do malabarismo, né? Você manter todos os pratinhos. Mas uma coisa que pode ajudar, tem algumas coisas que eu diria que podem ajudar, tá? Aliás, ela fala de um paciente, mas essa poderia ser eu, tá? E posso fazer comigo aqui. E aí, como eu faço, né? Porque é isso, né? Eu valorizo muito a minha família, eu valorizo o meu trabalho. E como é que a gente faz, né? Entendendo que não teremos tudo. Não teremos tudo ao mesmo tempo. E que na hora que eu escolho estar aqui com vocês, eu vou estar 100% aqui. Ao mesmo tempo que, na hora que eu entendo que eu não posso estar só aqui o tempo todo, porque eu também valorizo outras coisas, eu vou desligar o meu computador e eu vou agarrar os meus filhos e eu vou passar a tarde com eles entendendo que aquilo também é um valor para mim. Tá? E entendendo que na hora que eu tô ali, e aí é aquela coisa que a gente está falando, né, da importância do momento presente, né? Tipo, porque se eu tô aqui pensando que eu também valorizo outras coisas que eu não estou fazendo nesse momento, isso vai me gerar um desconforto. Mas o que faz eu conseguir virar essa chave? Quando eu lembro que essa é uma escolha, e é uma escolha relacionada a uma ação valorizada, a um valor meu. Que bom que eu estou aqui.
E que bom que eu posso fazer outras coisas mais tarde. E eu não vou conseguir fazer tudo que eu valorizo num dia só, sabe por quê? Porque eu valorizo muitas coisas, e que bom que eu valorizo muitas coisas. Que bom que eu tenho um caminhar longo por essa vida, que vai fazer com que eu possa, a cada dia, fazer diferente. E a cada dia que eu faça diferente, ainda assim, está relacionado a ações que eu valorizo. Talvez amanhã eu vá encontrar amigos que eu também valorizo, ou posso encontrar minha família. Entende? E eu fico realmente arrepiada, eu não sei se vocês conseguem ver, eu tô realmente arrepiada, porque é isso, é poder mostrar para os seus pacientes que a gente não vai ter tudo no mesmo dia, e que bom, porque o dia seguinte vai existir, e a gente vai poder fazer outras ações valorizadas, a gente vai poder fazer outras coisas no dia seguinte, sabe? A gente vai ter aí muitos dias pela vida, sabe? Muitos dias. E a gente pode ir agindo a partir daquilo que a gente valoriza, para de um pouquinho. Então, assim, tem horas que, assim, olha, eu sou uma pessoa muito sociável. Mas tem horas que eu valorizo tomar meu cafezinho sozinha, no meu silêncio, eu falo tanto, talvez eu não quero nem ouvir minha voz. Eu quero meu silêncio. Isso eu valorizo, sabe? É um valor pra mim, ter minha meia horinha ali do meu... Meia hora, quem dera, é um luxo. Mas, assim, uns 15 minutinhos do meu café sozinha... Tá? E entender, e aí naquela hora que eu tô no meu cafezinho, vamos supor, né? Eu tô no meu cafezinho sozinha, aí me vem um pensamento de, não, eu tô aqui nesse cafezinho, mas os meus filhos não estão, eu não tô com os meus filhos, eu não tô preparando a aula de amanhã, vamos supor que seja essa pessoa. O que que faz com que eu me volte para mim e falar, Fernanda, isso aqui também é importante para você. Isso aqui também é um valor para você. E muito disso aqui, gente, a gente vai estar fazendo uma live no dia 22/12, eu e a Cris, que vai falar muito disso. Da gente conseguir agir a partir dos nossos valores. Ela funciona para os clientes, mas a verdade é que, assim, ó, eu entendo, tá? Mas essa sou eu, tá? Também. Lançando hoje, tem uma vivência com a Cristiane Figueiredo, que é autocuidado para o terapeuta. Vocês levem lencinho, tá? Porque é para chorar. Assim, é de chorar mesmo, assim, ficou muito emocionante. Ela faz uma vivência com terapeutas e a Cris tem aquela voz de psicólogo, né? Aquela voz calma, aquela voz, né? Que te abraça. Eu falo, Cris, você tem uma voz que me abraça, eu me sinto abraçada pela sua voz. E ela faz uma vivência a partir de vários estudos, e a Cris fez muitos cursos lá fora, de mindfulness, de compaixão, e ela faz uma autoprática ali, de mostrar a importância do autocuidado do terapeuta. São 40 minutinhos que ela disponibilizou ali, que é um bônus, a gente chama de faixa bônus desse curso. E aí você fala assim, eu já tenho a formação de TCC. Gente, o curso é para quem quer conseguir acessar melhor as crenças dos pacientes, tá? Então eu mostro como eu acesso no roleplay com a Andrea, eu mostro como eu divido a conceitualização cognitiva com o cliente. Eu estou muito apaixonada. Estou muito apaixonada. Andréia, mais perguntas? Fernanda, tem muitas, mas são 11h29 aqui. Posso mandar perguntas? E tem tanta mensagem aqui, aula incrível, gratidão. Olha só, então vamos lá, gente. Olha só, quem fez comentários sobre a aula, assim, ou quem quer deixar algum comentário que aceite que a gente coloque, divulgue esse comentário, coloca com um nomezinho, pode divulgar qualquer coisa aí embaixo, só para que a gente possa usar como... para colocar no curso, né? A gente coloca alguma coisa assim, Fernanda, pode colocar o meu nome e o meu comentário, sei lá, alguma coisa assim, porque aí a Camila copia depois e coloca lá nos comentários da aula. Podem abrir o microfone, agora a gente pode falar, vamos, a gente tem um minutinho aí, eu tô tão feliz. Impecável. Quero abraçar vocês, tomar um café. Impecável como sempre, aula maravilhosa, muito obrigada, aula muito didática, esclarecedora, sensacional. E perguntas, faltou tempo. Gente. Eu acho que eu consegui, assim, e aí eu acho que eu consegui atingir aí o propósito, né? Eu não sei, a gente pensou aqui na depressão, mas isso não serve pra gente? Não que pode ser que tenham pessoas aqui deprimidas também, mas assim, vocês entenderam, né? É uma aula, são técnicas e são valores que servem para todo mundo. Tá? Então, eu uso isso com os meus clientes de uma forma geral, eu uso comigo, sabe? Comigo, Fernanda, né? Então, quando a pessoa manda aqui, se é uma pessoa muito exigente, fala, cara, eu sou muito exigente, eu posso falar de mim aqui, como é que eu faço? Quem não é, né?
Quem não é muito exigente, né, Fernanda? A gente vive, mas eu acho que a gente tem que trabalhar para ter mais autocompaixão, tá? Eu acho que a gente tem uma abordagem, né? A TCC é uma abordagem com muita eficácia, muita eficiência. Então, eu acho que a própria escolha pela TCC já mostra um pouco do perfil do terapeuta. E eu acho que a gente precisa cuidar muito, né? E eu acho que eu bato muito nessa tecla, tentando formar isso. E vocês vão ver nesse curso online aí que eu estou apresentando hoje, dessa coisa de a gente cuidar, de se cuidar, tá? E de saber que assim, a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Claro. E da importância da gente deixar um pouco, às vezes, assim, a ferramenta de lado e ir na conexão com o paciente, no eu te entendo, deve estar sendo difícil para você falar disso, né? A gente fala aqui, como eu acesso a crença central, e aí lá no curso eu mostro exatamente como eu acesso, eu faço com a Andréia fez o paciente dela e tudo. Isso aqui é importante, assim, a gente ter umas pausas, porque, gente, a gente está falando da crença negativa do paciente, olha a dor disso. Acessar dói. E aí, às vezes, o terapeuta iniciante, ou nem só o iniciante, fica com aquela sede de acessar a crença, né? E não respeita a emoção do paciente. Então, a gente tem que se conectar com o outro, assim, sabe? A gente tem que se conectar. Gente, são 11h32, vocês ficam sempre até o final, vocês são umas queridas com vocês. Quem não segue ainda, a gente segue. Quem tirou foto, marcou alguma coisa, marca a gente no Instagram para que a gente possa ver e repostar, que agora eu virei blogueira, então, por favor, fico brincando. Eu adoro estar com vocês, tá? Então, a gente não vai parar nunca, porque isso faz parte do nosso caminhar, tá bom? Vamos caminhar junto, que é muito mais gostoso olhar para o lado e ver um monte de gente querida do que caminhar sozinha, né? Acredito realmente nisso, tá bom? Beijo. Gente, muitos beijos, tá? Obrigada. Muitos beijos.